qualquer forma, os norte-americanos, né, Eliseu, vão às urnas hoje à noite. Algumas eleições que têm um calendário próprio, né? São poucas eleições, mas eleições simbólicas decisivas em diversos estados. Mas vamos falar particularmente aqui sobre a maior cidade do mundo, a Big Apple, né? Manhattan em particular, porque Donald Trump ameaçou bloquear verbas federais caso o socialista democrata Zoran Mandani vença as eleições para prefeito. Afinal, o que a gente pode esperar dessas eleições em Nova York? Seria esse o momento onde Nova York se tornando um califado comunista a partir de agora, Eliseu? Como é que tá? Olha, eu espero que não, viu? Você falou o nome Nova York, eu abri um sorrisão aqui. É uma das cidades que eu mais amo no mundo. Tive a oportunidade de viver na Big Apple por aproximadamente 4 anos. Eu ouso dizer que foram um dos anos mais felizes da minha vida e eu espero que os moradores de lá sigam tendo a liberdade e a segurança que são necessárias, né, numa grande cidade. Bom, hoje os americanos vão enfrentar as urnas, pelo menos em alguns estados do país, como Virgínia, Nova York e até mesmo lá na Califórnia, com as eleições do redesenhamento dos distritos. Lembra? A gente tem falado sobre isso, não apenas aqui no Morning Show, mas também ao longo da programação da Jovem Pan. Agora, focando na cidade de Nova York, que é a maior e mais importante prefeitura de todo o país, sem sombra de dúvida, a eleição para o prefeito desse ano ganhou ali um destaque maior por conta dessa disputa local. Obviamente, Donald Trump, como não poderia deixar de ser e de fazer, interveio, viu? E diretamente, ele deu entrevista a uma rede de TV norte-americana e avisou: caso Zoran Mandani ganhe as eleições, ele vai cortar as verbas federais destinadas a Nova York. Vai enviar somente o mínimo que a lei exige, viu? Agora, vamos contextualizar essa disputa, né? Porque o jovem progressista Zoran Mandani, que se identifica como socialista democrata, está enfrentando nas urnas Andrew Cuomo, ex-governador do estado de Nova York, e que agora vem como candidato independente. Além dele, vem também alguns outros candidatos republicanos, por exemplo, mas Mandani segue liderando nas pesquisas. Uma vantagem bem menor nessas últimas horas, mas segue liderando na disputa. Trump já, inclusive, manifestou seu apoio ali a Cuomo, algo que não é comum, né? Mas ele o fez e atacou o Mandani, afirmando que se o, abre aspas, candidato comunista Zoran Mandani vencer, é altamente improvável que eu vá contribuir com verbas federais além do mínimo exigido para a minha querida primeira casa, Nova York, fecha as aspas. Essas foram as palavras utilizadas, foi a frase utilizada por Trump num post, agora há pouco, através da Trump Social, que é a rede social dele próprio. Agora, as verbas federais, Marinho, só para você ter aí estofo para o debate, são significativas para Nova York. Eu fui dar uma pesquisada, viu? Nova York depende em cerca de 7,4 bilhões de dólares em financiamento federal. Isso somente para o ano fiscal de 2026. É o que está previsto, portanto. Isso representa 6,4% do orçamento total da cidade. Legalmente, o cenário é complexo, viu? O poder de determinar verbas é do Congresso dos Estados Unidos e cortes unilaterais pelo Executivo são considerados inconstitucionais. Logo, vai, com toda certeza, se Trump fizer isso, se Zoran Mandani ganhar, haver aí questões de contencioso sobre até que ponto ele pode ou não pode fazer isso. Agora, o que está em jogo? Nova York, a maior e mais importante prefeitura da cidade, porque a escolha do próximo prefeito tem implicações diretas sobre políticas aí de habitação, segurança, transporte, assistência social, áreas fortemente dependentes de apoio federal. A percepção, Marinho, de que esses recursos poderiam ser retidos introduz aí um elemento de cautela no eleitor que vai às urnas em Nova York hoje. Mas, nacionalmente, também tem um outro elemento importante, viu? Porque a eleição de lá serve como um termômetro para o Partido Democrata. Se os democratas perdem lá, eles perdem em outras capitais, em outros estados importantes. Então, está todo mundo de olho nessa eleição de Nova York. Republicanos, democratas, eu e você, e claro, a gente vai manter todo mundo muito bem informado aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Eu volto com você no estúdio. É isso aí, Eliseu. Obrigado demais pela presença. Tamo junto. Dias Peixoto, você que vem acompanhando atentamente todo esse pleito nova-iorquino, a gente sabe que ao mesmo tempo que das cidades mais ricas, pujantes, culturalmente, enfim, miscigenadas, né? Ao mesmo tempo, ela tem problemas seríssimos estruturais e esse foi o grande
o grande receituário aí do Zoran Mandami, partindo para soluções populistas, prometendo ônibus de graça e também congelar ali a taxa e as flutuações imobiliárias, né? Que é uma crise tanto do custo de vida, principalmente. O que você acha e o que explica a receita do sucesso dele e se é um prenúncio para o novo Partido Democrata olhando para o futuro? Não, é um prenúncio de mudança, de modificação do Partido Democrata. Lembrando que o Cuomo, que é quem está concorrendo conjuntamente contra o Mandami e o Kurtz, que também é um outro nome que está na competição, o Cuomo, ele é um democrata, mas ele está concorrendo como um independente, porque nas prévias democratas, quem foi o selecionado, quem venceu essa primeira fase da eleição, foi o Mandani. E ele tem uma trajetória em termos de comunicação política marcante e chocante. Por quê? Este senhor que vocês veem agora, ele nasceu em Uganda e ele só realmente foi reconhecido cidadão dos Estados Unidos em 2018. Ele tem uma trajetória no rap, ele tem uma trajetória na música. Foi deputado estadual agora também, recentemente, em relação a Nova York, mas ele fez algo impossível com uma campanha muito bem gerida e promessas que se pautam principalmente no custo do aluguel na cidade de Nova York. Então, a receita dele é a receita que aqui no Brasil o Guilherme Boulos errou, falhou muito. O Mandani, para traduzir para os brasileiros, é o Boulos que vai conseguir ganhar talvez a eleição. E apesar das ameaças do Trump, eles têm capitalizado muito que o apoio do Trump ao Cuomo, que é esse outro candidato que foi governador e é democrata, seria algo significativo de que o Cuomo representa algo que Nova York não quer. Então ele tem batido, pensa que é uma eleição de prefeitura de Nova York, ele tem batido diretamente com o presidente da República, da federação ali dos Estados Unidos. Então tem sido algo assim que tem marcado bastante. Essa eleição vai dar o que falar, começando já a mudar o cenário eleitoral em um partido democrata que talvez pela primeira vez tenha um nome, com todo respeito ao Cássio Cortez, mas que tem um nome que carrega mais esse senso jovem, assim, ele tem sido um comunicador excelente. Socialista para uma cidade que depende de várias situações econômicas, empresários famosos como Bill Ackman têm falado abertamente contra ele, e o setor produtivo, os empresários, eles se mostram muito preocupados e apoiaram financeiramente, duramente, os seus adversários. Ainda assim, essa campanha inovadora parece que vai ganhar esta vitória.